São 10 horas e 49 minutos. Estamos ao vivo e o assunto agora, gente, é quando a gente sente, aquela sensação de solidão. Vez ou outra é absolutamente normal, mas às vezes conviver com isso se torna um pouco dificultoso. Então trouxemos a Priscila Fernanda aqui mais uma vez, que é alfa-terapeuta e vai falar sobre o assunto com a gente. Bom dia, Pri, tudo bem? Bom dia, Edu. Bom dia a todos de casa, todos que estão nos assistindo. Solidão é complicado, né, Edu? Não é fácil de lidar não, né? Agora, a solidão, ela tem várias raízes, né? Ela tem várias raízes, né? O principal motivo da solidão é quando a gente concentra realmente ali o nosso convívio diário em algo ou em alguém. Aí, quando esse algo ou alguém não está mais presente na sua vida, por um vínculo, um afeto amoroso, um afeto, que você tenha por alguém, um carinho, começa a bater a solidão, Edu. Quando a gente sente, então, aquela ausência, aquele espaço. Ausência, e pode ser assim, a ausência até de um animalzinho, a ausência de um amigo, ou a ausência de alguém que já não está mais aqui nesse plano. Agora, Pri, qual é a diferença desse sentir falta de alguém para a solidão propriamente dita? Porque às vezes eu estou sentindo falta do cachorrinho que partiu, de uma pessoa que eu não tenho mais ali comigo, que convivia. Filhos, os pais tendem a lidar muito com isso, os filhos criam asas e voam. Principalmente quando os filhos casam ou decidem morar sozinho, O que acontece? Você precisa mudar a sua rotina, você precisa entender que aquela pessoa ela não faz mais parte do seu convívio, porém você tem a capacidade de realmente ali conseguir se ressignificar, de conseguir fazer novos amigos, de conseguir montar uma rotina nova, para que essa solidão ou ausência, de algo que mudou ali na sua vida, ela não impacte, você não comece a entrar num estágio de depressão. Porque às vezes a falta de alguém ou de algo, ela traz esse sentimento, começa a baixar a sua estima, você começa a ter diversos problemas, porque você não se sente mais capaz. Então você não se sente mais capaz de fazer uma nova amizade, você não se sente mais capaz de acordar e não tomar o café da manhã com o filho, aí você já não quer mais comer, aí você não se sente, sabe assim? Quando muda a sua rotina e você, ou alguém que já se foi, às vezes você esperava aquela pessoa ligar todos os dias, A minha mãe, por exemplo, quando a minha avó ela se foi, eu tive que mudar o toque do celular dela, porque a minha avó tinha o hábito de ligar todos os dias de manhã para minha mãe. Então, quando o celular da minha mãe de manhã tocava e vinha aquela musiquinha, a minha mãe achava que era minha avó ligando. Então, eu falei, mãe, vamos mudar o toque porque a vovó não vai ligar mais. Ela não tá mais aqui. Então, para que isso não trouxesse solidão para minha mãe e não fizesse com que ela esperasse minha avó ligar todos os dias, faz parte do processo do luto, o que eu fiz? Eu mudei o toque do celular dela. Então, ela já não assimilava mais aquele toque com a minha avó. Então, o jantar, vamos mudar, mãe, o horário do nosso jantar aqui em casa, porque o Vinícius já casou, não tá mais aqui, e minha mãe ainda tinha o hábito, viu, de fazer aquela comidaiada para um monte de gente, porque em casa era bastante gente, Então, para quê? Para ela aprender a lidar com a solidão. Então, é questão de você começar a mudar a sua rotina e você se sentir capaz de fazer novos amigos ou novas coisas. Então, por exemplo, hoje a minha mãe, ela faz hidroginástica, ela tem uma rotina com a Ana Júlia, com a minha sobrinha, com a casa, com todos nós. O tempo que ela ocupava antes, que era destinado, por exemplo, para minha avó que não está mais nesse plano, para os meus irmãos que casaram, ela conseguiu se sentir ali naquele momento mais competente, ela conseguiu se sentir com autoestima, ela nota e falou assim, não, agora eu tenho tempo para mim, então agora eu vou fazer algo por mim, não vou mais condicionar a minha felicidade em algo ou em alguém. E isso ajuda bastante, Edu, você a não sentir mais a solidão por falta de alguma coisa. Ou seja, tem todo um processo de ressignificação. De ressignificação. Por isso que a alfa-terapia, ela trata muito isso, Porque assim, a pessoa, quando ela tem muita solidão, ela tende a desenvolver o quê? A depressão.
né? Ela começa a achar que não existe mais nada no mundo para ela fazer, não, até uma viagem, por exemplo, sabe, Edu? A pessoa vai viajar, ela chega numa cidade diferente, ela acha que ela não consegue sair para poder ir num passeio se não tiver ninguém do lado dela. Poxa, era tão legal viajar sozinha, né? Eu já viajei sozinha. Minha avó fazia muito isso, viajava sozinha. Ela falava, não, hoje eu não preciso de ninguém do meu lado, não, para eu ser feliz. É libertador, né? Quando a pessoa consegue, né? É uma experiência legal. Tinha um negócio que era bem interessante ali, acho que é na Barra Funda, para quem é aposentado, né? Você se inscreve, quando tem umas passagens que ficam umas vagas disponíveis no ônibus, você pode viajar de graça. Não sabia. E a minha avó fazia isso. Ela ia lá e falava, você vai para onde? Não sei, depende de onde tiver vaga no ônibus. Você vai com quem? Vou comigo. No caminho eu faço amizade, no caminho eu conheço alguém, quando eu chegar lá eu desenrolo. Porque isso é autoconfiança, isso é libertador e é liberdade. E as pessoas ficam muito presas, né, Edu? Então, qualquer coisinha que acontece, eu tô solitário. Principalmente hoje, na era digital, Edu. As pessoas têm medo de ficar sozinha com elas mesmas, sabe? É tão gostoso você ficar na sua casa, ver uma televisão, você ver um programa, você ficar com você mesmo, você refletir sobre sua vida, sobre você. Solitude, né? Então, e é gostoso você se enxergar. Mas as pessoas não veem isso como algo bom, elas não conseguem ter ela nem como a melhor companhia dela mesma, você acredita? Um medo de ficar só, né? Terrível. Isso, aí vai chegando agora o Dia dos Namorados, o que acontece com as pessoas? Muita gente fica deprimida. Pois é, porque acha que ela não consegue ser feliz com ela mesma, sabe? Ela fica condicionando realmente que precisa ter uma alma gêmea do lado dela. Só que assim, gente, a timidez também provoca a solidão, tá? As pessoas são muito tímidas, elas sofrem de solidão. E aquelas pessoas, assim, que não conseguem se reinventar, porque elas acham que o pai foi assim. A mãe foi assim. Então, a gente cai também naquele negócio da pessoa falar é hereditário a solidão. Então, às vezes, que nem o feto, ele se sente sozinho no ventre da mãe, na gestação. Então, a gente começa já a sentir a solidão desde quando nós estamos vindo nesse mundo, na gestação. Aí, o que acontece? Por falta de afeto, de amor, de carinho, porque o pai está trabalhando, a mãe também, para poder trazer o sustento, né, para dentro de casa. E o que acontece? A criança sente solidão. Então, a gente começa a conviver com a solidão desde o ventre da nossa mãe. Porque às vezes você passa um problema difícil na sua vida e a mãe não tá ali, ou o pai não tá ali para acolher. E aí o que acontece? Você começa a viver a solidão já desde pequenininho. Ou porque você herdou do pai e da mãe, ou porque você teve uma gestação onde a mãe não estava programada, ou você não foi bem-vindo, né, naquele momento ali, não era algo planejado. Ou porque realmente você pega ali desprovido de amor, de afeto, de carinho maternal e paternal. Quando você está crescendo nessa fase da infância, né, da primeira infância, a gente desenvolve também a solidão, mesmo quando criança. Então tem muitas raízes, né? Muitas origens, né? Tem muitas origens, por isso que assim, a alfa-terapia ela pode ajudar muito, né? Porque a gente vai na causa raiz do problema. Então, a gente chega ali, através do estágio de alfa, apertando lá o chakra cardíaco, a gente consegue saber a origem daquela solidão. Se foi no período da gestação, se foi na primeira infância, se foi um problema amoroso, né? Se foi inclusive uma mudança de cidade, né? Às vezes você fica apegado naquelas amizades que você tinha da sua adolescência, e isso traz solidão na fase adulta. Né, aqueles amigos, porque você acha que você não vai ter mais amigos iguais àqueles. Olha que coisa besta, Edu. E aí você começa a sofrer de solidão. E o próprio isolamento social também, né? Que muita gente, todos nós vivemos, né, na época da pandemia, também acho que acionou um botãozinho em muita gente. Tem essa questão também do isolamento social, né, Edu? E a gente teve que aprender a conviver com nós mesmos, né, na pandemia. Só que, assim, teve muitas pessoas que surtaram, né, na pandemia, né? Sofreram muito com isso. Teve gente que aprendeu a lidar, acostumou e ficou. Sim, entendeu? Eu, assim, eu aprendi muito com a pandemia. A pandemia me trouxe, assim, sabe, grandes significados para minha vida. Eu acho que tudo tem um propósito na vida da gente, né?
E a pandemia me fez assim, eu era uma pessoa que eu chegava em casa, eu tinha que ligar o som, a TV, o rádio, o meu celular, eu ia na agenda de A a Z para poder falar com alguém. Eu acho que eu era tão insuportável, gente, que eu não conseguia conviver comigo mesma. Aí, o que você tá fazendo agora? Aí, tipo, eu não conseguia ficar na minha casa sozinha. Aí eu já ligava para alguém, ia na agenda do celular de A a Z. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, eu tô não sei não onde. Tá bom, tô indo para aí. Eu não conseguia ficar sozinha comigo mesma. Sabe? E é algo tão comum, tão normal, né? A gente ficar sozinho com... Tem pessoas que têm o hábito, às vezes, até de ir tomar banho e não conseguir ficar com seus próprios pensamentos. Tem que ligar uma música ou tem que deixar o celular falando alguma coisa, né? Gente, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós mesmos, né? Para saber até mesmo o que a gente sente, né? Para organizar os nossos pensamentos, a nossa vida, né? Não é solidão. É sobre solitude, é sobre você aprender a parar para ouvir a sua voz interior, a ouvir o seu organismo, a ver o que aquilo tudo que está acontecendo ali realmente está querendo te dizer, né? A você enxergar os sinaizinhos da vida e o que você precisa melhorar. Né? Então não vai ser um dia dos namorados, não vai ser uma data comemorativa que vai realmente te trazer esse estágio de depressão. Se você está bem com você mesmo, não faz sentido você sentir solidão. Você vai acordar e começar. Eu falo que tem da Alfa Terapia, ela usa 25 técnicas, né? E no estágio de alfa para a gente aplicar o tratamento. E uma das técnicas é a musicoterapia. Então, quando eu vou começar a sessão, às vezes eu vejo que a pessoa tem aquele problema de ficar sozinha com ela mesma ou de solidão. O que eu faço? Eu coloco uma música e faço ela fechar os olhos e dançar com ela mesma. E ali ela consegue se reconectar com ela consegue ouvir o batimento cardíaco, ela consegue respirar, ela fecha os olhos, ela se ama, ela se abraça, ela se curte, entende? Então, gente, não é porque é Dia dos Namorados e você não está com a sua alma gêmea, você não encontrou a sua alma gêmea ainda, que você precisa sofrer de solidão ou ficar deprimido dentro de casa. Existem várias coisas legais para você fazer com você mesmo. A questão do Dia dos Namorados, né, também é uma pressão muito grande que as pessoas colocam sobre elas mesmas, devido à publicidade, né, que vem o tempo inteiro campanhas na TV, no rádio, na internet, né? Celebre o Dia dos Namorados, curta com quem você ama, aproveite com aquela pessoa especial, né? Já comprou presente? Pois é. Aí a gente fica ali numa pressão psicológica da sociedade. Ai, o que você vai fazer? Ai, o que você ganhou? Falo, gente, eu já namoro há 10 anos com o Leandro. Você acredita que eu tava até assim, nossa, eu preciso comprar alguma coisa, porque eu ainda namoro com ele, né? E tem gente que às vezes passa o ano todo numa boa, estando solteiro. Aí quando chega nessa ocasião, cede a essa pressão toda e acaba ficando pra baixo. E quer namorar, porque quer encontrar alguém, aí vem aquela coisa, né? Não, eu preciso arrumar alguém, porque eu tenho que ter um namorado, porque eu não quero ficar fora dessa, porque é modinha, porque tem que postar nas redes sociais, enfim, porque você tem que gerar o conteúdo, você tem que acompanhar. Gente, não precisa. Não precisa você querer seguir um padrão na sociedade, não. Faça você a sua melhor versão. Se você quer estar sozinho, esteja sozinho. Se você quer ter um bichinho de estimação e concentrar o seu amor no seu bichinho de estimação, faça isso, mas você também é uma forma excelente de trabalhar essa questão da solidão, exatamente, né? Olha, suavizar isso. Eu vou te dizer que, assim, no meu primeiro relacionamento, né, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui noiva há 8 anos. E eu tinha uma obsessão tão grande pelo meu ex-noivo, eu tinha um ciúmes doentio por ele. Sabe, assim, minha mãe ficava até assustada comigo, porque era aquela coisa de primeiro amor, namoradinho de adolescência. Sabe o que a minha mãe fez? Quando eu fiz 18 anos, que eu ainda namorava com ele, a minha mãe me deu um cachorro. Aí todo aquele amor que eu sentia por aquele homem, aquela obsessão, eu trouxe ele pro cachorro. Às vezes eu até esquecia que eu tinha um namorado, porque eu fiquei apaixonada pela cachorrinha. Era uma poodle, eu chamava a Lilica. Só que quando a Lilica morreu, nossa, acabou a vida pra mim. Aí você não tem noção. Aí o que minha mãe fez? Me deu outro cachorrinho. E hoje eu tenho a Zara, né? Então, assim, é você se ressignificar o tempo todo para você não sofrer de solidão, né? Todos nós temos algo assim, um afeto com algo ou alguém, né? Tem pessoas que só o fato de, eu manchei minha roupa de Cândida, que eu amava tanto, ela tinha um afeto pelaquela peça de roupa, ela tinha um carinho, porque tinha uma história, aquela roupa que ela usou no momento especial da vida, e ali já acabou. Ela já começa a se culpar porque eu estraguei, porque não sei o quê, sabe? E tipo, gente, é uma peça de roupa.
mas vai remeter a ela à solidão. Ai, agora eu não vou mais lembrar daquela pessoa porque eu estraguei a roupa, que eu não posso mais vestir a roupa, e assim vai indo. São coisas pequenas da nossa rotina, do nosso dia a dia, que se a gente não parar para se equilibrar ou parar para se ouvir, que são pequenos detalhes, a gente vai morrer de solidão e entrar num estágio de depressão. Agora, a solidão pode impactar de diversas maneiras, né? E eu estava vendo na nossa pauta, inclusive em relação à procrastinação também. Também, Edu. Sabe que assim, você sabe que você tá ali sozinho, ou você sabe que, por exemplo, eu mudei de cidade porque eu arrumei um emprego novo. Eu vou começar uma carreira nova numa cidade nova, então é uma mudança. Acho que toda mudança na vida da gente, no começo, ela traz um certo desconforto, né, Edu? Até aquilo ali fazer parte da sua nova rotina, ou você se acostumar, mas depois fica tudo muito legal. E aí, por exemplo, eu mudei de cidade e eu era uma pessoa que aqui em São Paulo, vamos usar a cidade do Nagai como exemplo. Eu moro aqui em São Paulo, em Osasco, né? E eu tive que ir trabalhar lá em São José do Rio Pardo. Só que aqui em Osasco, eu tinha minha rotina. Eu tinha meus amigos, minha família, eu tinha minha academia, né? E eu mudei para São José do Rio Pardo, porque eu recebi uma oportunidade muito boa para trabalhar lá. Aí, o que acontece? Eu cheguei lá e eu vou ficar fazendo o quê? Eu tô num desconhecido, né? Tudo novo para mim. Eu não vou hoje conhecer a cidade. Eu vou ficar aqui dentro de casa, não conheço ninguém. O que eu vou fazer na rua? Academia? Deixa pra lá. Aí já começa a procrastinação. Porque se eu cheguei na cidade, eu vou ter um recomeço de vida, eu prefiro sofrer de solidão, começar a afetar minha saúde por procrastinar. Então eu não vou na academia hoje. Não, amanhã eu vou. Hoje tá muito frio. E aí quando você vai ver, você tá... Uma coisa simples, que era uma rotina que você tinha que trabalhava a sua saúde, que trabalhava as suas emoções, que fazia você produzir hormônios bons, você não faz mais. Aí você vai procrastinando, né? Procrastinando. Ou até no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sabe? Um colega de trabalho que saiu ali, que foi mandado embora. Você tinha um vínculo afetivo com ele, porque é normal, às vezes, a gente criar vínculos afetivos assim. E aí você... perde a vontade de trabalhar. Hoje eu não quero ir. Aí o corpo começa a sentir. Aí amanhã eu tô com dor de cabeça, tô com cólica. Aí, não, mas boicote, né? você começa a se sabotar, sabe? Aí você fala, não, aquela promoção que eu queria, eu não mereço mais, porque olha só, o fulano lá foi mandado embora, deu sangue aqui na empresa. Você começa a procrastinar o seu próprio sonho, você começa a se sabotar de uma forma, né? Porque você está sofrendo com a solidão da ausência daquele colega de trabalho seu que foi mandado embora. Pois é. Agora, Pri, de que forma que a gente pode utilizar a técnica da alfaterapia para a gente suavizar? Por exemplo, a pessoa que está em casa assistindo, você que está sofrendo porque ou se tornou viúvo, ou de repente os filhos, né, voaram e foram, né, instituir suas famílias, sua própria vida. Às vezes conviveu o tempo inteiro com a mãe, perdeu o pai, você está sozinho em casa e você está com esse sentimento de solidão que está ali dominando você e que é difícil de lutar com isso, contra isso. Como que a técnica da alfaterapia pode ajudar essa pessoa? Então, a alfaterapia, a gente coloca a pessoa naquele estágio de relaxamento para a gente acessar as memórias que estão guardadas no subconsciente dela, né? Porque se a gente lembrasse, nós mesmos trataríamos. Então, quando eu coloco o paciente nesse estágio de alfa, ali eu vou entender o que está impactando a vida dele. E nós fazemos todo o processo de ressignificação e desassociação dessa memória que ficou gravada ali. Então, de uma certa forma, ele vai se desprender daquele passado, né, que está impactando ali, ou seja, aquela solidão, a falta daquele amigo, ou do afeto, do carinho, do pai ou da mãe. A gente vai ressignificar tudo isso de uma forma positiva. Então, assim, nesse processo de desassociação e ressignificação, você já não vai mais sofrer com isso. E aí a sua vida vai começar tudo a fluir bem, vai tudo começar a deslanchar dali em diante, porque você não está mais preso a um sentimento. Você começa já a entender o porquê que você é daquela forma, sabe? Legal. Então tem todo um processo, né, de reprogramar ali uma situação. Isso, de reprogramar. Ela revive aquela situação para ela entender o porquê que ela é daquele jeito, tá?
E depois aquilo ali não vai mais impactar a vida dela, porque ela sabe que aquilo ali não vai mais fazer mal para ela, né? Pode ter feito, até ela não ter a consciência. Depois que ela tem a consciência, depois que a gente mostra, olha, isso aqui não vai mais impactar a sua vida, não vai mais te fazer mal, a gente traz o acolhimento, a gente aplica todas as técnicas de alfa-terapia, quando o subconsciente dela não vai mais bloquear ela, sabe? Porque às vezes o nosso subconsciente, ele bloqueia a gente pra gente não sofrer mais. Olha, você não pode ter mais alguém do seu lado, porque você lembra aquele homem, ele te machucou, então você vai sofrer de solidão, tá? Porque você não pode mais ser feliz na vida. Então, porque o subconsciente, já justamente para você não sofrer aquilo que você sofreu lá atrás, ele te bloqueia. Olha, é um sistema de autodefesa, digamos assim, né? Só que nisso você começa a sofrer de solidão. Então, na alfa-terapia, a gente consegue trabalhar tudo isso que está gravado no seu subconsciente, que te bloqueia para que você seja feliz, seja próspero e leve a vida de uma forma bem leve. Porque a gente tem que entender que não é normal nós sermos assim. A vida, ela nasceu para ser vivida com paz, tranquilidade e leveza. Se você não está sentindo paz, alguma coisa está de errado com você. E na alfa-terapia você pode descobrir o que é. E aí a pessoa cria anticorpos para lidar com aquilo Exatamente, que porque não tá legal, né? A partir do momento que a sua mente ela entende que tá tudo bem com você, o seu organismo começa a funcionar bem. Tudo começa a fluir bem. Lembrando, gente, que se você nunca fez nenhum processo para entrar em alfa, a Priscila faz um teste para você entrar em alfa gratuitamente, para você saber qual é a sensação de estar em alfa. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode participar. É só me chamar no WhatsApp, tá, pessoal? A gente agenda um teste online gratuito para você saber, né? Porque às vezes a gente fala tanto sobre o alfa aqui que o pessoal fala, o que é isso, né? É tão gostoso você resgatar até uma memória da sua infância, uma memória boa, coisas que a gente não lembra, né? E o estágio de alfa, ele pode permitir isso. É um teste rapidinho, dura cerca de 5 minutinhos, mas vocês me liguem antes ou me chamem no WhatsApp para eu colocar vocês na programação, porque é gratuito e às vezes as pessoas procuram muito, né? Para entender o que é o tal do alfa. Então, vocês só entrar em contato comigo, nós podemos fazer esse teste online gratuito e também quem quiser fazer uma sessão de alfa-terapia, eu atendo aqui em São Paulo, né, na Alameda Santos, próximo da Paulista, e atendo lá em Osasco também, mas dá para fazer online a sessão, tá? Ótimo. Então, para saber mais, gente, é nesse WhatsApp que está na tela, código 11, número 977348083. Então, repetindo, código 11, número 977348083 é o contato da Priscila Fernanda, alfa-terapeuta. Pode segui-la também no Instagram, viu? O Insta é o @trilogia de cura, que lá você conhece um pouquinho mais, né, a respeito do trabalho da Pri, tem cortes, muita coisa legal para você entender sobre a alfa-terapia. E deixa de sofrer, né? Chega de sofrer de solidão. Chega de sofrer, meu povo. Nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para respirar, para sentir leveza e paz, né? Essa é a ideia. Chega de solidão, chega de sofrer. E tem curso de alfa-terapia, viu? Quando? Esse mês, final desse mês agora, professor Nagai. Ó, beijo, professor Nagai. Semana que vem ele tá aqui com a gente, hein? Professor, estamos te esperando, hein? Vê se aparece. Vamos ter curso de alfa-terapia agora. Vai ser o módulo 2 ou 1. Mas assim, o módulo 1, ele serve para você se encontrar. É mais para você mesmo, sabe? Para você saber aplicar na sua vida, na sua família. E o módulo 2 já é para quem quer ser terapeuta. Então agora no final do mês, já agende sua vaga. Vai ter workshop também, vagas gratuitas. Quem quiser participar naquelas 2 primeiras horas do curso, também tem 5 vagas gratuitas. Só me chamar ou também, todo mundo que já conhece aqui o professor Nagai, entrar em contato com ele, que ele vai dar o curso agora. Então, ou no @nagaiterapeuta ou no da Priscila Fernanda, que é o Trilogia de Cura. Chame eles lá e aproveite a oportunidade para saber mais sobre a alfa-terapia. Pri, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, gente. É sempre bom estar aqui com vocês, viu? Chega de sofrer de solidão. Vamos todo mundo ser feliz agora. É isso aí. Gente, falando em ser feliz, daqui a pouquinho, Cláudia Bocchilli vai falar sobre astrologia e o amor, dando dicas especiais para você resolver a vida afetiva, hein? É um intervalo bem rapidinho, a gente já volta, não sai daí.